Olá, hoje nós comemoramos, o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a reflexão nesse dia, gostaria de ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 10, onde tiraremos algumas lições. Nos diz a palavra: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das tuas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Ao nos depararmos com o relato da prisão, da condenação e da morte de Jesus, nós ficamos chocados. Chocados ao ver que um homem que não tinha culpa alguma foi humilhado, foi maltratado, foi injuriado, não só pelas autoridades, mas pelo povo também que o seguia e que concordava com aquela situação. O relato da ressurreição de Jesus nos deixa empolgado por saber que a morte não foi o fim da sua vida, muito pelo contrário. Por causa da obediência que ele teve ao Pai, ele foi recompensado. E pelo fato dele ser o Senhor da vida, agora ele também pode garantir a nós vida. A ressurreição de Jesus provoca em nós um sentimento de alegria. Alegria plena, alegria verdadeira para aqueles que compreendem seu verdadeiro sentido. Primeiro porque pela ressurreição nós alcançamos a verdadeira salvação. Nós recebemos então ali a garantia da vida eterna. Nós recebemos a garantia de podermos agora sermos novas criaturas, perfeitas na presença de Deus, quando Ele nos levar para a sua presença. A reflexão nesses eventos que aconteceram há tanto tempo atrás, ele deve promover em nós fortalecimento da nossa fé, fortalecimento da nossa disposição para continuarmos andando e servindo ao nosso Deus. E é por isso que nós devemos olhar para a Páscoa como uma oportunidade de nós então renovarmos a nossa fé, renovarmos o nosso comprometimento, renovarmos a nossa esperança de estar na presença de Deus. Ao comemorarmos a Páscoa, o sentimento que toma conta de nós é um sentimento de alegria. E alegria por três questões importantes. Primeiro, porque nós servimos a um Senhor que é vivo. O texto diz para nós que os varões disseram para as mulheres: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Jesus, ele continua vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aquelas mulheres estavam buscando a Jesus. E quando nós celebramos a Páscoa, nós nos encontramos nesse momento também de busca do Senhor Jesus. E na nossa caminhada, na nossa jornada também. Mas nós buscamos aquele que vive. E isso traz uma alegria muito grande ao nosso coração. Por isso a Páscoa, ela é um símbolo de alegria para nós. A segunda questão é que nós servimos um Senhor que revela sempre os seus planos. A palavra de Deus nos diz também aqui no texto que as mulheres foram lembradas, Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Jesus, ele não tem segredo com aqueles que o seguem. Jesus está vivo e até hoje ele revela nos corações daqueles que o seguem o verdadeiro destino, o caminho que se deve andar. Ele se revela a nós porque ele está vivo.
O terceiro motivo é que nós servimos a um Senhor que nos surpreende sempre. A palavra nos diz aqui no final, aqui no versículo 12, que Pedro, quando ele se levantou, que ele correu para o sepulcro, ele abaixou, ele olhou e viu ali que os véus, só apenas os lençóis de linho, e a palavra nos diz que retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Ou seja, Pedro tinha entendido que tudo aquilo que Jesus tinha dito anteriormente tinha se cumprido naquele momento. Ele saiu maravilhado, porque ele viu que o Senhor Jesus não estava morto, mas ele tinha ressuscitado. Portanto, ao comemorar a Páscoa do Senhor, comemore de forma que você lembre daquele que é o centro da nossa atenção nesse dia, o Senhor Jesus. Ele que sofreu todas as coisas, mas ressuscitou. E pelo fato de ter ressuscitado, ele garante a nós vida e vida eterna, vida abundante. Que Deus abençoe a sua vida.